Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 14, Pai e Filho, na terceira parte. Pedro jogou-se em um confortável triclínio e esperou a fala do filho. Os seus nervos saltavam, como que eletrizados pela consciência. Seu coração se mostrava alterado dentro do peito. Francisco, pressentindo o desespero do pai, argumentou com brandura. Papai, estou encontrando dificuldades para começar a responder-te. Não obstante, confio na providência divina. Deve saber que não sou mais criança. Sinto a liberdade gritar dentro de mim, impondo-me condições absolutamente certas. Há coisas que ainda não compreendo. Porém, o prazer que me assoma valoriza as atitudes que deverei tomar. Cada ser humano, tu bem sabes, é um mundo à parte, regido por leis diferentes umas das outras, enraizadas na grande lei de Deus, que é o amor. Estou começando cedo, talvez porque assim o queira Deus, e por ser o fim da madrugada que anuncia o dia. Sei que vou encontrar dificuldades sem conta. Sei que arranjarei muitos inimigos gratuitamente e que serei desprezado pela própria família. Todavia, de uma coisa sei mais que todas, que estou cumprindo um dever de consciência e que estou sendo eu mesmo na jornada infinita da criação. Se for preciso dizer-te adeus para cumprir o meu dever, eu o farei. Não que eu queira esquecer-te, mas para cumprir o destino que me foi traçado pela divindade. Para mim, são sagrados os laços de família, entretanto, os laços com a verdade o são muito mais. Acho que o homem nobre, consoante conceitua a nobreza, nem sempre faz o que quer, mas sim a vontade daquele que estás nos céus. Queria mesmo, há muito, falar-te a sós, como estamos agora. Não quero ter segredos. Nesse momento, não há de desaparecer o pai e o filho, para sermos dois homens, um diante do outro. Hão de desaparecer o pai e o filho, para sermos dois homens, um diante do outro. Ó, pegou pesado, hein? E a voz de Francisco tomou uma outra firmeza. Havia momentos em que ficava grave e macia, em outros enérgica, mas eivada de carinho. Pedro Bernardone tinha ímpetos de levantar-se e responder ao filho com tapas no rosto. Ele era agitado e naquele ambiente estava furioso. Era como um tigre enjaulado pelo magnetismo do rapaz. Francisco olhava dentro dos olhos do pai com a autoridade que lhe era peculiar. Como espírito de alta hierarquia, mantinha Pedro na banqueta sem que ele soubesse. Recursos da alma superior, a desenrolar processos de educação para espíritos que ainda carecem desses métodos. O rico comerciante sentia-se obrigado a ouvir seu filho, o quanto este quisesse, e o jovem continuou. Papai, não quero impor-te condições de vida, nem dar-te conselhos acerca de tua conduta, mas não posso aceitar também a tua interferência no modo pelo qual devo viver e me conduzir. De agora em diante sou livre. Folgo em poder sê-lo. Adoro a liberdade. Se queres continuar o teu comércio do modo que a razão te estimula, faze-o. Se não queres ouvir a voz dos sentimentos altruísticos, faze o que te convier. Se queres viver na opulência enquanto os seus empregados e servos agonizam, não vou opor-me a estes extremos que a usura e a vaidade sustentam. Perdoa-me, mas não me posso calar. Falo para esclarecer-te sobre determinadas leis de Deus. Os teus ouvidos estão tampados e teus olhos vedados, somente vendo e enxergando as tuas necessidades. Deus é Pai de todos, e assim como tu és filho dele, os outros também o são. Não duvido que os servos tenham não tenham vindo ao mundo com o compromisso de servir aos senhores, de comerem o pão com o suor do rosto e de passarem por duras provações, sem teto, sem abundância de comida, quase nus e vendidos como animais. Contudo, os seus donos podem ter um pouco de humanidade com eles, dando-lhes esperanças, algumas folgas no trabalho e melhorando o tratamento a eles dispensados. Coloquemo-nos em seus lugares e veremos o bem que nos fará um pouquinho da atenção e de esperança. Neste momento,
estás tendo a prova. Presinto que, pelo teu querer, avançarias contra mim, surrando-me sem piedade, por entenderes que necessito de educação. No teu analisar sou filho ingrato que desrespeita o pai, que tudo faz por mim, inclusive amontoando bens sem conta, pretendendo colocar-me como cavalheiro dos mais nobres, aumentando com mais a burguesia da região. Deves lembrar-te, em primeiro lugar, de colocar-te no lugar de Gustavo, a quem deste ordens de eliminar, sem pensar nas consequências, porque ele não suporta mais as suas maldades. Pretendes com isso tirar o pai de uma família porque não tem sentimentos. Os meninos passarão fome, a mãe, desorientada, talvez enlouqueça e os filhos seguirão rumos diferentes, entregues a todo tipo de infortúnio. Por quê? Pela tua prepotência, o teu orgulho ferido e a tua vingança. Se continuares assim, talvez eu não queira mais ser teu filho, porque essa é uma vergonha que devo esquecer. Sou, sim, filho de Deus e quero herdar mais de Jesus Cristo. Fui às terras de Apolo, porém desta vez com outros olhos. Senti o que aquele povo sente na própria carne. Não pretendo tirar a cruz das costas de ninguém, meu pai. Todavia ajudá-los a carregá-la. Isso eu quero fazer, e com muito prazer. Isso eu vou fazer, em nome de Deus. Francisco respirou profundamente, deu uma volta em torno do pai e argumentou sem cansaço. Conversei longamente com o velho abelho, tratador de cavalos, para o qual tu expressaste a maior dureza de coração. Essa manhã ele amanheceu morto na estrebaria, enrijecido, talvez de fome e frio, enterrado com menor respeito que os próprios cavalos quando morrem. Tua tentativa de conduzir-me nesse mesmo padrão resultará infrutífera por minha consciência recusar-se a aceitar. Meu pai. Queira Deus que essas minhas palavras despertem em teu coração alguma coisa de útil. Não quero que libertes os cativos, mas sim que os trates com mais humanidade. Minha mãe e Jarla são um exemplo de virtude. Por que não procuras um tempinho para ouvi-las? Seria isso para ti um grande tesouro, será uma luz que espalharia as trevas da ganância que te envolve. Francisco silenciou-se. Pedro Bernardoni saiu do afogo, balançou a cabeça e, como que jogando fora as ideias do filho, berrou estentoricamente. Cala-te, cala-te, Francisco, senão te parto ao meio. O rapaz olhou para ele compassivamente, dizendo: Vou calar-me, papai. Não por medo, mas por já ter terminado o assunto. O pai avançou em sua direção, esbofeteou o seu rosto várias vezes, mas o filho somente derramou lágrimas de compaixão e saiu pisando duro em demanda de seus colegas de usura, que já o esperavam para uma reunião que se dava todos os domingos à noite. Francisco se deitara pensando no seu destino. Desde menino, tinha admiração pelas histórias que ouvira sobre o grande Caio César e sobre o Carlos Magno. Deixava desfilar em sua mente essas personagens guerreiras, mas ao mesmo tempo humanas. Pensava, já que não podia ser útil no próprio lar e ajudar seu pai, poderia ajudar sua terra natal, que entrara em guerra com a Perúcia. Um homem pode ser útil também na guerra, defendendo a região a qual pertence. Quem sabe poderia ser mais tarde um grande general. Mas pegar na espada para matar, isso era contrário ao seu modo de sentir as coisas. Contudo, não tinha outra saída, não poderia ficar parado, maltratado por seu pai, que não compreendera suas ideias. Poderia, com a ida à frente de batalha, ganhar nome e, pela fama, defender os sofredores, aliviar os cativos e até matar a fome dos necessitados. Estava resolvido e iria alistar-se na cavalaria. Iria como nobre para defender a nobreza de caráter do povo de Assis. Sua mãe e Jarla compreenderiam sua atitude. Roma tornara-se um grande império feudal e o seu crescimento fê-la enfraquecer. Eram cidades e mais cidades querendo libertar-se das condições impostas pelo Estado reinante e Assis era uma delas. Daí a semanas Francisco era um soldado, empunhando armas nos campos de batalha. Sua mãe e Jarla quase enlouqueceram com a ideia de Francisco ser miliciano, de pegar em armas, de matar. Não podiam compreender. Fole chorava, com medo de que morresse. A mansão perdera a paz. Pedro Bernardoni, quando soube do ocorrido, quase procurou o filho para abraçá-lo, perdoando-lhe o que ele falara, esquecendo a ofensa que sentira,
pelo que considerava desrespeito. Porém, o orgulho não aceitou esse impulso de compreensão e monologou com entusiasmo. A lição que lhe dei valeu, e sua reação foi boa. Agora quero ver ele vai ser bonzinho lutando com as feras? Queira Deus que algum dos perucianos o pegue em boa hora e lhe dê uma boa sova, para que vire homem e defenda com isso os seus direitos. E deu boa gargalhada, dizendo: tomara, tomara que isso aconteça. Depois dessa guerra terei um companheiro ao meu lado. Vou parar por aqui. Olha, gente, ter uma conversa entre pai e filho, todos nós sabemos que é muito difícil. Geralmente o pai e a mãe tá sempre coberto de razão, né? Hoje os textos que eu fiz a leitura aqui, todos estão caindo nessa parte do orgulho, estão caindo nessa parte da prepotência, né, de você não assumir as suas falhas, de você jogar culpa no outro. E quando um texto começa a martelar muito em cima do outro assim, eu acredito que a lição realmente está vindo para mim, né? Como filha, foi muito difícil eu sair da casa dos meus pais e falar: quero casar. Minha mãe queria que eu casasse com alguém que tivesse posses, que tivesse condições financeiras boas, para que pudesse me dar o que ela não teve. A intenção da minha mãe era boa, mas a vida era minha. E aí a gente também não se deu muito. Eu saí de casa da mesma forma que o Francisco, né? Só que a guerra que eu fui enfrentar lá fora era a guerra pessoal. Enfrentar os lobos lá fora para que eu sobrevivesse. Não fui em razão de um objetivo tão nobre como a ideia de Francisco quando entrou nessa guerra. Mas eu entrei em várias guerras, em várias batalhas, para que eu sobrevivesse. Saí com a roupa do corpo, não levei nada, não pude levar nada. Porque se eu falasse para minha mãe: tô indo, certamente eu seria uma Rapunzel. Ela ia me prender dentro do quarto, não ia me liberar nem para comer, bem dizer. Minha mãe era bem extremista. E quando eu disse a ela que eu queria ter uma vida diferente da qual ela estava me colocando, eu apanhei. Então, assim, quando eu tive que sair, eu fugi de casa. Eu não briguei com o pai e mãe, eu não desobedeci. A minha intenção não era ser ingrata, a minha intenção não era passar por cima das leis que eram colocadas na família, mas sim de ter a minha própria vida, de fazer as minhas próprias escolhas. E aí eu saí para casar. Eu já amava meu marido, já tinha 6 anos de namoro escondido, tipo Romeu e Julieta. Falei: agora chega, já tenho 23 anos, eu vou embora, né? E nessa daí, as escolhas, tem coisas boas que aconteceram no meio do caminho e tem coisas ruins. Uma delas foi que eu engravidei e perdi um filho, porque eu não tinha condições de ir nem ao médico, não cheguei nem a fazer pré-natal. E aí passava tanto nervoso que, em dado momento, eu creio que esse nervoso deve ter, como é que a gente fala? Comprimiu, né, o útero. E segundo a comunicação do meu filho, depois de 1 ano, ele precisava de 3 meses. Mas eu me culpei por 1 ano de luto, chorando, né? Porque eu falava assim: poxa, talvez foi falta de cuidado, né? Eu não tive como cuidar. Mas ele veio depois na comunicação e falou que não seria falta de cuidado, que era uma necessidade daquele espírito passar por 3 meses no útero. Isso tirou um pouco da minha cobrança, que eu me cobrava demais, né? Mas eu passei esses perrengues aqui, de ter que conversar e a conversa não fluía. E aí a história se repete. Porque como mãe solteira, porque eu perdi meu marido muito cedo, perdi aos 33 anos, e o meu filho só tinha 8 anos de idade, eu tive que educar ele sozinha. Não quis casar novamente, eu não recrimino quem casa, quantas vezes quiser, forma família quantas vezes quiser, mas para mim, família é uma só. Então eu não quis casar novamente. Eu também não deixei namorado meu se meter na educação do meu filho, era só eu, Deus e o meu filho, né? Nem avós, ninguém podia se meter. Era eu e ele. Se desse certo, parabéns para mim. Se desse errado, parabéns para mim também, né? Mesmo que ele tenha hoje 28 anos e o seu livre-arbítrio, eu ainda coloco na minha cabeça algumas coisas assim do tipo: poxa, será que eu falhei? Né? Porque a responsabilidade da educação de um filho é nossa, pai e mãe. Enfim, quando ele resolveu ir embora de casa, ele levou o que ele queria levar, não levou mais porque não quis, porque eu abria o quarto dele e falei: leva tudo, tudo que tá aí é teu. A cama, guarda-roupa, televisão, som, tudo que você quiser você pode levar. Mas ele não.
Ele quis levar só a roupa, os brinquedos e livro que ele tinha. Enfim, não levou quase nada também. E foi começar a vida dele, porque o que ele queria fazer diante das regras que eu coloquei dentro de casa, eu não aceitava. Ele queria chegar tarde, ele queria passar a noite fora de casa, ele queria beber, ele queria ter uma certa liberdade para coisas que eu, enquanto mãe, eu não aceitava. E não aceito. Até hoje, por mais que ele tenha 28 anos, tem coisa que ele faz que eu não ensinei. Beber, fumar, eu não aceito. Mas hoje, quem sou eu na fila do pão para aceitar? Né? Francisco tinha aqui ideias nobres, que não condiziam com o período em que ele estava vivendo, que as pessoas tinham uma cabeça mais retrógrada, mais quadrada, referente principalmente a bens. Como a gente já falou no outro capítulo, as pessoas davam valor ao status, aonde que você trabalha, o que você trabalha, o quanto você ganha, o quanto você produz, né? Quando você chega em Minas Gerais, até hoje, 2025, se você pisa numa cidade pequena de Minas, as pessoas vão te perguntar, não é o seu nome. A primeira coisa que eles perguntam, você é filho de quem? Ou seja, qual é a família que você pertence, que é daquela cidadezinha? Aí eles vão dizer se você é uma boa pessoa ou não. Por quê? Porque o que condiz ali para aquele povo é o status, né? Ah, você é filho do padeiro? Ah, então você é gente boa. Ah, você é filho do marceneiro, aquele cara que dá o cano em todo mundo? Ih, então esse daí deve ser... Então você herda da família o nome da família, né? Até hoje, 2025, nas cidadezinhas pequenas de Minas, quando eu vou, eu percebo isso, que você é discriminado, porque às vezes você fala assim, não, aqui na cidade eu não tenho ninguém como família. Você é tratado de uma outra forma. Agora, se você fala que conhece o seu José, que você é sobrinha do seu José, que trabalha na feira, por exemplo, e ele é um cara legal com todo mundo, você ganha, sabe? As pessoas vêm com pão, com bolo para te recepcionar. Então, assim, na época de Francisco, o que valia era o nome dos Bernardoni, né? E aí vem o Francisco querendo tirar esse nome, tirar esse poder dos Bernardoni, que mandavam, que tinham servos, que tinham escravos, que tinham dinheiro, que tinham status, que tinham poder, para ser o quê? Um mero vendedor de produtos, um comerciante como outro qualquer? O pai dele não ia aceitar se rebaixar nunca. Então era um atrito, era uma diferença de pensamento muito grande. O pai dele, se fosse menos arrogante, entenderia o filho e falaria assim, é verdade, eu vou tentar, né, diminuir a escravidão, pelo menos, vou começar a deixar alguns semi-aberto, vou tentar fazer como a gente faz hoje, né, com aqueles empregados que estão dando trabalho, você começa a fazer dinâmica, faz reciclagem, faz capacitação, é amenizar a situação para você poder manter a equipe. Né? Naquela época não se passava isso pela cabeça. Se você tivesse que falar com o teu empregado, você estava se rebaixando. Se você tivesse que abraçar um escravo, você estava se colocando no lugar de escravo. Ele aceitava a Jarla e aceitou a outra moça, a Folly, porque foi um pedido da esposa dele. E a esposa naquela época tinha um certo, não é poder, mas a moral, né? Dentro de casa para mandar dentro de casa. Aí é onde vem aquela cultura, que a mulher faz tudo dentro de casa e o homem não apita em nada. Né? Até hoje tem pessoas que têm esse machismo que na verdade nasceu da própria mulher. A mulher é que manda dentro de casa. Né? Então a gente vê aqui que essa conversa entre pai e filho, dependendo do pensamento de cada um, se torna quase um ringue, né? E a intenção do pai de bater, eu pelo menos, porque eu já fiz isso, e talvez venha isso na minha defesa, talvez seja a forma que eu entendo até hoje, o pai bater sabe quando você tá conversando, você tá explicando, o cara não tá entendendo, aí bate aquela coisa em você assim, poxa, só vai pela ignorância então, porque conversar não tá resolvendo. É a última alternativa de um pai e de uma mãe de tentar corrigir seu filho. Porque na visão do pai e da mãe, você está fazendo o melhor ainda pelo teu filho, mesmo batendo nele, né? E aí tem algumas linhas hoje, educacionais inclusive, que vão assim, o psicotapa funciona. Outras falam, não, bater traumatiza. Hoje as pessoas estão divididas nisso, né? Mas
para os tempos de Francisco e até mesmo para os nossos tempos, às vezes o psicotapa resolve, mas se for para corrigir algo que está errado de fato. Agora, quem é o espírito que está ali como pai e mãe, em que grau que ele está para ter essa autoridade para chegar o momento do tapa, né? Porque algumas, como eu falei, algumas linhas partem do princípio que Jesus ensinou tanta coisa e não bateu em ninguém. Só que em compensação ele foi humilhado, ele foi execrado, ele foi crucificado, né? Porque ele não revidou. E lá no Evangelho está que não pode revidar. Você pode conter, mas não pode revidar. Não é isso? Para nós é muito difícil todos esses ensinamentos, porque nós ainda estamos agregados naquela selvageria do povo que viveu nas cavernas, que tudo era resolvido na porrada. Então nós estamos engatinhando nessa evolução. Tem coisas que oscilam dentro da gente. Quando a gente está querendo resolver uma parada, se a gente resolver na conversa, beleza, deu certo. Se a gente não resolver na conversa, a gente parte para a agressão porque vem aquela parte dentro de nós selvagem, que avança. Olha, se eu deixar, ele vai fazer o que quer. Então eu não vou deixar fazer o que quer. Então peraí que eu vou conter. Só que eu vou conter como? Na minha ignorância, na minha selvageria que existe ainda. Na raiz do meu espírito. Muitos de nós estamos domando esse lado selvagem que nós temos. Com o passar do tempo, vai amadurecendo isso dentro de nós, a gente fala assim, que nem já me perguntaram assim hoje, se for para conversar com o Rafael e ele falar para você, não aceito, você vai bater nele? Eu já tô domada. Nesse sentido, eu vou falar para ele, olha, isso é certo, isso é errado. Mas se você quiser, faça o que você quiser. Escolha o que é melhor para você, né? Eu sei que hoje ele bebe, ele fuma, ele faz tatuagem, coisas que eu não gosto, que eu não ensinei. Mas para mim, é ele, a escolha é dele. Quem vai ter que prestar conta depois do organismo dele, do corpo dele, é ele. Eu, como mãe, sofro. Se eu falar que eu não sofro, é mentira. Eu não sou indiferente a tudo isso, porque eu sei o resultado depois. Mas eu já ensinei lá atrás. Eu já falei, por 25 anos, eu fui falando, isso é certo, isso é errado, isso é certo, é errado. Falhei numa série de coisas? Falhei. Mas dar o norte do que é certo e errado, eu procurei ser aquela pessoa hiper mega chata. Né? Segue esse caminho aqui. Pô, eu tenho a referência do meu pai e da minha mãe só das coisas boas. E eu cansei de ver coisas erradas no meio deles. Mas tudo o que era de bom eu fui pegando para mim. Era uma escolha minha. Ou eu fumava, né? Minha mãe e meu pai fumavam. Ou eu não fumava. Então, isso eu não peguei para mim, eu não fumei. Eu via o exemplo e falava, não, os dois estão com problema de saúde justamente por causa dessa porcaria de cigarro. A minha mãe e meu pai não tinham vícios de bebida. Meu pai, no início, quando eu era pequenininha, ainda bebia. Mas toda vez que bebia, arrumava confusão dentro de casa. Eu falava, Deus me livre, eu que não vou beber para arrumar confusão, porque confusão a gente já tem sem ter que arrumar, né? Então, beber, fumar, eu via, não me agregava em nada, eu não peguei para mim. Traição, mentira, eu cansei de ver entre os dois. Não rolou para mim. Falei, eu não vou pegar isso para mim. Mas, em compensação, meu pai trabalhava de sol a sol. Ele que bancava a casa toda, minha mãe nunca trabalhou. Minha mãe sempre viveu cuidando da casa. Então, enquanto meu pai se matava para trabalhar e dar tudo do bom e do melhor dentro da possibilidade dele, eu fiz isso pelo meu filho. Eu trabalhei de sol a sol e fiz o que eu podia por ele. Eu dei todos os cursos que ele queria e o que não queria também. Eu ofereci comida, brinquedo, quarto, cama, cachorro, tudo que uma criança precisa ter para ser saudável, inclusive o meu colo, meu amor, meu carinho, minha proteção, que é tudo que eu peguei do meu pai. Da minha mãe, entra na minha casa para vocês verem. É tudo cheio de paninho, de enfeitinho, 25 de março tá todinho aqui na minha casa. Toda coisa que minha mãe fazia, eu peguei dela. Organização, limpeza, aquela chatice com tudo organizado, tudo sempre no seu devido lugar, tudo brilhando. Peguei da minha mãe. Peguei, inclusive, toque, porque eu não posso ver um tapete fora do lugar que eu volto lá e coloco de novo. Então a gente pega dos nossos pais o que serve para nós, para a construção do nosso espírito, para a construção do nosso conhecimento. E aí, alguns não. Esse modelo tá totalmente falido. Nossa, e o pai e a mãe pira na batatinha. Fala, nossa, mas tá totalmente falido. Aqui, eu me coloco no lugar do Pedro, eu falo, meu Deus, o Francisco tá um modelo completamente diferente do modelo do Pedro. Ele distorceu toda a educação que ele recebeu ali.
Ele fala que respeita o pai, porém ele não quer seguir nenhum dos passos que o pai deu. Então é um conflito muito grande. Eu não vou nem a favor, nem contra aos tapas que ele tomou, porque quem sou eu na fila do pão? Como eu falei, o meu lado selvagem também falou mais alto lá atrás. Quando as palavras não estavam dando resultado, era no tapa. E assim como eu também recebi. E eu não vou jogar a culpa lá na minha mãe quando ela me bateu. Ela é o último recurso. Eu lembro que tem um episódio que eu fui numa costureira, já é a segunda vez que eu lembro essa semana sobre esse episódio. Eu fui numa costureira com a minha mãe, chegou lá, a mulher estava jogando retalho de pano no chão, e eu sentada no chão, eu fui recolhendo aqueles paninhos, coloquei dentro do bolso da minha bermuda e fui embora para casa. Não falei nada para ninguém, porque para mim era lixo, ela estava jogando fora. Na minha inocência, né? Eu tinha 4, 5 anos de idade, olha que eu lembro até hoje. Aí cheguei em casa, minha mãe tirou minha bermuda, que era ela que ajeitava minha roupa e tal, me botou para tomar banho. Aí ela falou, Patrícia, o que é isso aqui na tua bermuda? Aí quando já pergunta desse jeito, eu falei, pronto, já fiz porcaria. Porque minha mãe era assim, se ela perguntasse alguma coisa, eu já sabia a resposta. Aí eu falei assim, ó, eu peguei lá na dona Naide, lá eu peguei esses trapinhos que tava no chão, eu vou colocar na minha boneca. Minha mãe falou assim, e ela te deu esse trapinho? Porque eu tava conversando com ela, eu não vi ela te dando. Falei, não, mas ela me deu. Minha mãe falou assim, olha que você tá mentindo, nós vamos lá para saber a verdade. E nisso, ela não esperou. Ela mandou eu colocar a roupa, eu voltei e apanhando, porque minha mãe já viu que eu tava mentindo ali. Aí ela falou, eu vou te bater daqui até lá porque você tá mentindo, eu tenho certeza que você tá mentindo. Eu não vi dona Naide falar para você que você podia pegar trapo. E quando chegar lá, se ela confirmar que você não podia ter pego, que era algo dela, você vai apanhar de novo. Aí chegou lá, o muro era baixo, a gente morava numa vila que as casas, todas elas tinham um muro baixo. Ela chamou essa dona Naide, veio, pelo muro a dona Naide olhou aqueles trapinhos na minha mão, eu pálida, apanhando, chorando. Aí a Maria, você não precisava bater na menina não, isso aí ia pro lixo. Não precisava fazer isso. De qualquer forma, ia pro lixo. Aí a minha mãe falou, mas a senhora não deu para ela, né? A senhora não autorizou. Aí a dona Naide falou assim, eu não posso mentir. Ela era uma crente evangélica daquelas bem rigorosas. Ela falou, eu não vou mentir. Permitido, eu não permiti. Mas não tem problema, tô falando que isso aí é lixo, deixa na mão da menina, não precisa bater na menina mais não. Aí minha mãe falou assim, então, ela mentiu que a senhora falou que podia. E ela mentiu pegando algo que não é dela. Então agora ela vai voltar para casa, a senhora pega os seus trapinhos de volta e ela vai voltar para casa apanhando de novo. Era coisa assim de 4, 5 casas. Eu fui tomando chinelada na bunda até em casa. Pergunta para mim hoje, Patrícia, minha bolsa tá ali em cima daquela mesa. Pega para mim o celular que tá dentro da bolsa. Pergunta para mim se eu pego. Vocês vão falar assim, Patrícia, mas pelo amor de Deus, tá com 53 anos. Você não vai roubar ninguém, você tem consciência tranquila, é só pegar o celular da mulher. Eu pego a bolsa, eu levo para a pessoa e falo, pega teu celular e guarda a bolsa de novo onde eu peguei. Mas eu mexer nas coisas dos outros não mexo de jeito nenhum. Porque não é trauma. Eu aprendi que eu não tenho que mexer nas coisas dos outros. Eu não mexo, eu não dou prejuízo para ninguém. Pelo contrário, a vida toda quem teve prejuízo fui eu. Mas eu não dou prejuízo para ninguém. Porque eu aprendi que aquilo ali é errado. E não foi por causa dos tapas. Os tapas apenas foi um momento que minha mãe já tinha explicado que não pode pegar as coisas dos outros e tal. E ela não aceitou que eu pegasse, porque ela já tinha ensinado isso, e na ignorância, na selvageria, ela me bateu. Mas não é só os tapas que me corrigiram. Aquilo ali foi o limite, foi a gota, porque ela já tinha falado tantas e tantas vezes. Então, assim, eu vou na defesa que os psicotapas, às vezes, dependendo do caso, da situação, da pessoa, são necessários. Aquilo ali, pelo menos, fala, opa, isso aqui é teu limite, chega. Agora você já fez até onde você podia, agora não pode mais. Aquilo mantém um respeito, uma ponte, né, do tipo, uma ponte não, um muro, né, do tipo, até aqui você pode ir, agora não pode mais mesmo, né. Agora outras pessoas vão falar, Patrícia, você é um monstro, né, você acredita que bater na bunda resolve? Então, cada um, né, eu passei pela experiência do apanhar, passei na experiência do bater, o apanhar, para mim, marcou a situação, mas não me traumatizou em coisa nenhuma. Eu sei que essa situação foi um ensinamento e ponto. Então, ali em diante, para mim, foi aquele muro. Dali em diante, eu nunca mais passei. Agora, eu bati. E foi o contrário, né? A pessoa, o filho, no caso, me tem como se fosse um monstro.
porque eu só sei bater. Ele só vai lembrar dessa parte. As outras partes que eu falei, que eu expliquei, que eu mostrei, que eu exemplifiquei, essas partes esquece. Então é conveniente para cada um passar uma situação com como pai, como filho, e contar a sua versão, né? Eu vejo vários, como é que eu falo, vários pontos de vista, né? Quando uma criança chegava na escola e falava, ó, pra vocês terem uma ideia, veio um aluno aqui uma vez, Jefferson, o nome dele. Isso já tem muitos anos. Ele veio aqui com 14 anos. Chegou aqui no meu portão chorando, chorando, chorando. Eu botei pra dentro, a criança tá chorando, o que que tá acontecendo, né? Coloquei aqui dentro, dei água, dei café, conversei. Eu vim pra cá, professora, porque meu pai me bateu. Meu pai me bateu e eu não volto mais pra casa, eu fugi de casa. E a casa dele era longe daqui. Esse menino veio de um lugar pra outro, assim, completamente distante um bairro do outro. Com 14 anos sozinho no meio da rua. Aí eu peguei e falei, você sabe o telefone do teu pai? Sei, mas eu não quero saber do meu pai, eu não quero saber de onde ele tá, eu não quero falar com meu pai. Eu falei, não, calma, só me dá o telefone do seu pai. Aí ele me deu o telefone. Naquela época era telefone fixo ainda, não tinha celular. Aí eu liguei pro pai dele e falei, olha, o Jefferson tá aqui comigo. Eu vou conversar com ele e daqui a pouco eu vou botar ele pra correr daqui. Aí o pai dele, ai, professor, ainda bem que a senhora não tá contra mim. Eu falei, lógico que não. Se o senhor bateu pela sua condição, o senhor é o pai, o senhor é a autoridade, eu não vou questionar nunca isso. Eu não quero que surra. Eu não quero que o menino fique marcado. Aí já é judiar, é diferente. Uma coisa é você corrigir teu filho através de um tapa. E a outra coisa é você querer surrar teu filho e marcar teu filho. O ECA não foi feito porque você não pode falar alto com teu filho, porque você não pode falar alto com teu aluno, porque você não pode corrigir. O ECA foi feito para aquelas crianças que estão em carvoaria. Aquelas crianças que estão em canavial, que estão em estado deplorável, de judiação mesmo. E as pessoas colocaram isso de acordo com a sua conveniência para poder eximir o pai, a mãe e o professor de uma série de coisas, né? Bom, enfim. O clamor aqui não é educação, mas é esse o caminho. Então, tiraram o poder da mão de pai e mãe para deixar delegado a quem? Hoje não tem ninguém que eduque filho, não tem ninguém que eduque aluno. O pai, esses dias, entrou na sala de aula, bateu no professor, porque o professor mandou a filha dele desligar o celular. Então, olha que ponto nós estamos chegando. Né? Hoje não tem mais educação, acabou. Mas vamos lá. Esse moleque chegou aqui chorando, tá, contando toda a versão dele, que ele tinha apanhado. Eu liguei pro pai e falei, daqui a 15 minutos eu quero o senhor aqui na porta, porque eu vou colocar ele para correr. Né? Aí eu escutei toda a história dele, quando ele terminou de contar, dei café, acalmou, parou de chorar, falei, ótimo. Você tá errado por isso, por isso e por isso. Eu dou total atenção pro teu pai. Teu pai tá lá te corrigindo. Você fez isso, 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 isso de errado. E segunda-feira eu quero você na sala de aula, porque nem lição você tá fazendo. Então teu pai tá por aqui, que ele trabalha o dia inteiro e você tá fazendo o que da tua vida? Você tá no meio da rua, no meio de um monte de maloqueiro e se bobear já tá usando até droga. Então teu pai tá te corrigindo e eu não vou ficar do lado do teu lado não. Aqui não era refúgio. Pra toda vez que você aprontar, correr pra minha casa, não. Eu não vou te dar guarida. E daqui também, pode cair fora. Só que nisso eu já tinha combinado do pai lá no portão. Quando ele saiu, o pai já tava lá fora. Quando o pai dele viu, o pai dele falou pra ele assim, eu te corrigi, você achou ruim. Agora você vai voltar pra casa e você vai arrumar um serviço. 14 anos ele tinha na época. E tinha umas lavouras perto da casa do pai. O pai falou assim, na tua mão não te dou mais nada. Você vai fazer por merecer. De hoje em diante você vai pegar na enxada. Então assim, algumas situações vêm para corrigir ambos os lados, né? Aquele momento que o pai estourou, o menino fez coisa errada de novo, fugiu de casa, né, com 14 anos, achando que a professora, porque ama, porque cuida, porque zela, porque eu sou esse tipo de professora, vai colocar embaixo do braço coisa errada? Não. Se fosse coisa certa, ó, professora, eu fugi de casa porque meu pai tá me surrando, eu trabalho o dia inteiro, meu pai bebe, aí vem mexer o saco. Se fosse uma situação como essa, é diferente. Se o filho tá indo embora de casa porque a casa não tá te oferecendo, né, uma situação boa de convivência, é aceitável. Mas se a casa tá te oferecendo tudo o que precisa pro teu crescimento e você vira as costas, o que o cara quer com isso, né? Então, assim, existem várias vertentes quando a gente fala de pai e filho. A educação não é fácil. O espírito que está encarnado como pai, o espírito que está encarnado como filho, nem sempre estão naquela ordem. O pai pode não assumir a educação do filho totalmente, porque o filho às vezes tem mais superioridade espiritual, como é o caso de Francisco, em relação ao Pedro. Mas os tempos, a convivência, a cultura, o social, o econômico, tudo isso são fatores que para
equilibrar o relacionamento é muito complicado, gente. Falar hoje em dia eu quero ser pai, eu quero ser mãe, não é mais essa visão romântica. A pessoa tem que pensar 10 mil vezes antes de ter um filho. E os espíritos, por conta disso, estão se degladiando no plano espiritual, porque muita gente prefere ter um pet do que ter um filho. Porque tá difícil educar filho. Quanto mais o tempo passa, mais difícil está sendo para criar filho. Porque a maioria tá assim. Chega numa certa idade, começa a debater com pai e mãe. Pai e mãe não quer estresse, fala, tá bom, faz o que você quer. Aí tá aí. Moçada de 15 anos, com tatuagem até o pescoço, né? Molecada que usa bebida, droga à vontade. Eu escuto, às vezes, umas pessoas falando assim, eu prefiro que meu filho use narguilha dentro de casa do que lá fora com a molecada. Tem pessoas que eu conheço que compram a droga para o filho usar dentro de casa. Crack, cocaína, maconha. Sabe, nós estamos chegando num tempo que está praticamente impossível educar. Tá difícil. Os momentos hoje estão muito mais difíceis. Agora imagine 1400, né? Ontem eu falei século XIV, não, mas 1400 é século XV. E a educação era dada totalmente pela mãe, bem dizer. O pai só entrava em cena para corrigir. Então é difícil. O propósito do Francisco aqui é nobre. Ele é um espírito superior. Mas existem muitos problemas de convivência entre pai e filho que as razões do filho não são tão nobres. E aí acaba tendo essa questão da agressividade. Que hora eu defendo e hora eu não defendo. Depende da situação da pessoa, do porquê das coisas, né? Tudo tem que analisar com todos os olhos, com todas as vertentes, para depois a gente falar se é ou se não é. Aqui eu sei que o Francisco vai ter um problema sério, né? Porque ele vai ficar contra o pai dele, as portas vão se fechar, porque o pai dele vai preferir o status do que o próprio filho. Tanto é que ele até queria ajudar o Francisco, mas o orgulho dele, o status dele conta mais. Aí é onde ele fala, será que com essa guerra aí, né, a lição que ele não aprendeu comigo, ele vai aprender na guerra? Eu conhecia uma outra versão, não é essa que eu tô lendo. A versão que eu conheci é que ele chegou a ir para as guerras com vontade de matar, com vontade de tomar os territórios, né, em razão do pedido da igreja, que eram as cruzadas. Então essa invasão de territórios era para beneficiar tanto o rei como a igreja da época, da sua região. Com isso ele ganhava nome de cavalheiro e com isso a promiscuidade dele era muito grande, porque ele ia para os prostíbulos depois das guerras, bebia, né, curtia a mulherada toda. E depois ele ficou, numa dessas guerras ele ficou preso. E aí ele preso, ele pegou a malária. E o pai dele conseguiu libertar ele por causa do nome que o pai tinha, o status que o pai tinha, ele conseguiu libertar o Francisco da cadeia. Ele veio doente com malária e ninguém queria saber mais dele. Aqueles amigos de bebida, de promiscuidade, abandonaram ele, porque ele só servia para farra. Já que ele não servia mais para farra, então ninguém queria mais saber do Francisco. E aí sozinho, isolado, doente, foi aonde ele teve essa visão de Cristo dizendo para ele, ergue minha igreja está abandonada. Que não é a igreja de placa que a gente conhece, mas sim a moral do Cristo, dar continuidade aos ensinamentos do Cristo. Que na época estava realmente uma promiscuidade muito largada, os vícios, a violência estava muito em alta, inclusive por parte do clero. Então Francisco tinha aquela missão de retomar o Evangelho de Cristo. Essa é a primeira versão que eu estudei. Agora eu já estou vendo uma outra versão. Aqui está dizendo que ele está indo para a guerra já com dó. Que ele não está indo para invadir terra, que ele não está indo com aquela visão de cavalheiro, de vício. Aqui já mudou bem a versão. Então, vamos lá, vamos dar continuidade para ver depois o que vai dar essa escolha de Francisco. Geralmente as nossas escolhas são livres, mas as consequências, elas vêm. E elas são nossas, ninguém vai pegar por nós, né? Vamos ver o que Francisco vai plantar daí por diante.